que a Bíblia, a Bíblia diz lá no capítulo 3 que quando Eva olha para aquele fruto, né, e vendo que era desejoso, bom para comer, dá entendimento. Veja que a questão é que aquilo que é proibido tem um atrativo, alguém parece que fica mais curioso para conhecer. É verdade. Você lembra que quando a arca chegou lá em Bet-Semen, na época da guerra entre Israel com os filisteus, que a arca foi tomada, chegando lá em Bet-Semen, eles abriram, ficaram curiosos para olhar o que estava dentro da arca. Quando abriram a arca para observar, aí a Bíblia diz que houve ali, Deus castigou aquele povo por causa da curiosidade. O povo é curioso. É fazer, o povo quer mais fazer o que não é para fazer. Proibido. Paulo disse, né? O que eu quero fazer, não faço. E o que eu não quero, se eu faço. Então, A natureza é hoje. carinhosa, né? Talvez você nem era voltado para certas coisas, mas depois que você aceita o Evangelho, aí você agora tem desejo de fazer aquilo. Quer dizer, as tentações vêm. Agora você tem que resistir. Se você não fazia antes, agora porque está com a palavra, aí vem querendo fazer. Aí alguém te observa, porque você é observado. O Evangelho, as pessoas observam o Evangelho, embora ela não queira o Evangelho, mas ela te observa. É como uma criança, você diz assim, olha menino, não mexa nisso aí não. É meio que você é melhor você mexa, parece que ele fala o contrário, porque já tem essa ideia na cabeça de quando é proibido, é que ele insiste em fazer aquilo que é proibido. Você vê que a natureza humana geralmente é inclinada para essas coisas. Quando a lei estabelece assim, um limite, a regra, o povo, rapaz, por quê? Aí tenta realmente provar para ver se é verdade. Você vê que quando Deus disse a Adão, de todas as aves do jardim, todas, você pode comer, menos essa daqui. Então, no meio do jardim, eram muitas aves frutíferas. Só tinha uma que era proibida. Tinha muita, todas as aves ali davam fruto. Mas tinha uma que não era para ele comer. Então, foi essa daí que botou ele no precipício. Só uma. No meio de muitas. Você imagine se você tem um palmares aí com, sei lá, com várias qualidades de fruta, tudo frutífera, para você comer da que você quiser, e tem um pé, que aquele pé de fruta, aquela ave é venenosa, digamos assim. Só aquela dali, você diz, olha, e Deus disse mais assim, não é assim que ele falou? Não comereis dela, nem tocareis. Porque no dia que você comer, você morre. Quer dizer, é como se dissesse assim, essa árvore aqui ela está envenenada, não coma. Mas aí o que aconteceu? Nada é não. Deus sabe que não é assim. Não foi assim que a serpente falou? O inimigo? Exatamente, porque a questão assim é a questão da persuasão, né? Você vê que a árvore proibida ali era um sinal era como se fosse um teste para provar que realmente Adão amava a Deus de verdade ou não. Porque é como hoje as pessoas se dizem cristão, como é que eu vou mostrar minha fidelidade para com Deus? Qual o teste que nós temos hoje? Nós temos o Evangelho de Cristo. Quando nós nos submetemos ao Evangelho, isso nós provamos que nós seguimos a Cristo. E quando nós seguimos da nossa maneira, provamos que nós não estamos seguindo a Cristo, estamos seguindo a nós mesmos. Então é essa colocação que nós colocamos nesta tarde para que as pessoas entendam o significado da palavra. Não é? O que nós queremos dizer para você, lhe orientar, para você se conscientizar que as coisas que o mundo oferece podem ser prazeroso demais para o mundo. Por isso que a Bíblia diz assim, quer se constituir inimigo de Deus, ame o mundo. Né? Quando Deus fez essa colocação com Adão, para que Adão não comesse daquela fruta ali, é porque existiria os dois lados da moeda. Você vê que uma moeda ela tem os dois lados, né? Tem o lado da foto, né? Que é o lado de César, como diz, né? E o outro lado, o valor. Então são os dois lados da moeda. Então, assim, não poderia se, digamos, se um partido não tivesse dois, aquela pessoa, quando ela se candidatasse em alguma coisa, já estava ganha. Então,
quando Deus ele enviou Jesus ao mundo, ele enviou justamente para ele obter a vitória. Então, que quando você observa que a questão da persuasão, como eu coloquei, né, diz por quê? Observe que a intenção do adversário era o que? Contrariar aquilo que Deus havia criado. Que quando Deus cria tudo, a Bíblia vai repetir lá no livro de Gênesis que tudo que Deus fez, muito bom, né? Fez tudo perfeito. Perfeito. Então, depois Deus cria o homem e coloca num lugar melhor ainda, que era o jardim do Éden, para viver feliz com Deus. Então ali, o adversário, ele ficou invejoso, porque tinha alguém especial no cuidado de Deus. Porque quando a gente lê o relato sobre o adversário, ele era um anjo de luz. Só que quando ele se rebela contra Deus, ele passa a ser inimigo e é expulso. E agora ele vai lutar contra aquilo que Deus criou. Então, foi exatamente a coroa da criação. O homem, Adão ali, o primeiro ser, né, que Deus criou, ele enganou, porque ele queria destruir a obra de Deus. É o que ele faz hoje. Por isso que o evangelista João ele diz que Jesus Cristo se levantou para desfazer a obra do diabo, né? Porque o capeta só veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio desfazer essa obra. Então, quando nós estamos do lado de Jesus, estamos protegidos por Ele. É por isso que Jesus chama: venha para cá, venha, vinde a mim, todo que está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Porque o pecado sempre existiu a partir dali da queda do homem. Até hoje o homem vive sobre essa lei, uma lei do pecado. O pecado também é uma lei que predomina sobre todos. É interessante que o pecado ele não domina só os pobres, não, né? Desde o camarada que está no topo da sociedade até o que está no mais baixo da sociedade, todos estão sobre esta lei, chamado pelo apóstolo Paulo, lei do pecado. Lá no capítulo 8, versículo 2, Paulo diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Só esta lei de Cristo, que é o Evangelho de Jesus, né, que fala de Cristo através do seu sangue derramado na cruz, é que pode libertar o homem deste poder, que nenhum homem tem autoridade sobre esse poder. Não tem, não. O pecado, quem pode vencer o pecado? Ninguém, só Jesus. É interessante. Só que quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos dá o poder, né, o Espírito Santo dentro de nós, para nós lutarmos contra este poder. É o poder do pecado, mesmo a natureza pecaminosa em nós, o Espírito Santo vai subjugando ali, o pecado, a natureza: eu quero ir para ali, para onde eu fazia antes. É o Espírito Santo: você não vai. Eu vou, você não vai. Fica aquela insistência, aquela briga, como Paulo diz, aquela guerra dentro do ser humano, porque a natureza pecaminosa é como um leão, sempre ele quer aparecer, né? Ele quer sair. E se o Espírito Santo, nós não conservarmos a comunhão com Deus, para que o Espírito Santo esteja sempre em nós, este leão ele vai aparecer e fazer um desastre, um estrago muito grande na vida da pessoa. Misericórdia. Pode continuar. Mas o leão da tribo de Judá, pode continuar, são 16 horas e 15 Jesus já. Pode continuar com a mensagem aí. Vai. Pode continuar. Vai botar um hino, não, um hino. Não. Vamos para a Mas também daí agora 20 minutos para mim. Graças a Deus, irmão, vamos refletir aqui um pouco na palavra de Deus, né? Estávamos aqui meditando um pouco aqui entre nós aqui, falando alguns pontos importantes, né? Mas vamos agora refletir um pouco aqui no texto, aqui onde lemos nessa tarde aqui a palavra de Deus. É bom a gente falar, né? Assim, é o capítulo, nós lemos aqui o capítulo 15, onde Jesus aqui ele traz uma grande vitória para a mulher, né? Liberta ali a cura ali a filha daquela mulher. Mas vou retroceder um pouco da leitura aqui, eu vou para o capítulo 14, só um capítulo mesmo, que diz assim: ordenou Jesus, capítulo 14, versículo 22 do mesmo livro de Mateus, diz assim: ordenou Jesus.
E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu para o monte, né? Subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais, ou não tenha medo. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui, meus queridos irmãos, vamos aprender algumas coisas importantes nesse texto, aqui do Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o evangelista João. Aqui Jesus, anterior esse relato que eu acabei de ler, Jesus estava no deserto, né? Jesus alimentou ali uma multidão, quase 5.000 pessoas ali, né? Foram homens, 5.000 homens, né? Fora as mulheres e crianças. Se você for dividir uma família assim por 5 pessoas, dava 20 e poucos mil pessoas. Aqui o versículo 21 diz assim: e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das crianças, das mulheres e das crianças. Quer dizer, se você fosse uma família tradicional com 5 pessoas, você multiplicar aqui, vai dar um número de mais de 20.000 bocas ali para comer, né? E Jesus alimentou essa multidão. Então, depois que Jesus faz isso aqui, ele ordena os discípulos para atravessar o mar, passar para outra banda, porque ele tinha algo também para fazer. Isso nos dá uma orientação importante, não é? Que a obra de Deus, ela não para, não é para parar. Você vê que Jesus aqui, ele ordenou aqui os discípulos que fossem para o outro lado, mas também Jesus não disse para os discípulos o que iria acontecer nesse trajeto. É interessante, né? Jesus não disse, mesmo. Vá para o outro lado, mas Jesus não disse, olha, vai ter vento contrário, vai ter tempestade, não disse nada. Mas só que ele ordenou que o discípulo passasse adiante e fosse para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Quando Jesus despede a multidão, em vez dele ir imediatamente ao encontro dos discípulos, ele vai orar. Sobe a um monte e fica lá. E a Bíblia diz que chegado à tarde, ele ainda estava lá no monte orando. E os discípulos já estavam onde? Já no meio do mar. E o vento sopra para um lado, sopra para outro. E os discípulos, ai, cadê Jesus que não chegou ainda? E aquela coisa toda, meu irmão. E o que é que acontece? É o que a Bíblia diz, que na quarta vigília, vê o período em que Jesus chegou perto dos discípulos. Na quarta vigília da noite, Jesus se aproximou dos discípulos. Quem sabe se nesse momento em que o vento estava soprando, balançando o barco, se os discípulos falavam para outro: Pedro, cadê Jesus? Ele mandou a gente atravessar para o outro lado e ainda não chegou. Quem sabe Tiago, mas rapaz, Jesus não mandou a gente, por que está acontecendo isso? São os questionamentos que surgem na vida do povo de Deus, dos cristãos. Porque sempre quando acontece algo, a pessoa às vezes questiona: mas por que está acontecendo isso? Não é isso? Por que está acontecendo? Mas a Bíblia diz que Jesus se aproxima dele à quarta vigília da noite. Quem sabe se algum dos discípulos perguntaram: Pedro, que horas são aí? Rapaz, já são aproximadamente 2 horas e 45 minutos. Eita, já está se aproximando aqui da quarta vigília da noite. Aí quando dá aproximadamente 3 horas da manhã até 6 horas, esse é o período que a história bíblica diz que é o período da quarta vigília. É exatamente esse período em que Jesus estava se aproximando dos discípulos. Aleluia. E ainda mais, irmão, por cima do mar. Se os discípulos já estavam ali aperreados, com aquele vento soprando contrário, o barco balança para um lado, balança para outro. E de repente vem um personagem por cima do mar. E o que os discípulos fizeram? Eles não disseram: eita, graças a Deus que lá vem Jesus.
Não, gritaram com medo. Mas, rapaz, eu acho que esse vento está soprando aqui. É bem esse fantasma que está criando este vento aqui. Quem sabe se os discípulos não pensaram assim? Mas a Bíblia diz que Jesus logo gritou, imediatamente, ele falou para o discípulo, né? Não. Ele disse, tem de bom ânimo porque sou eu. Não tenha medo. Aleluia. Não tenha medo. Aí a Bíblia diz que Pedro ainda questionou, mas se és tu, Senhor, manda que eu vá a teu encontro. Jesus disse, vem. E Pedro sai do barco e começa a andar por cima da água. Aleluia. É o único texto que diz que o homem andou por cima da água, né? Pedro andou também, Jesus andou por cima da água e Pedro também andou. Só que ao contrário de Jesus, Pedro afundou. Pedro afundou. Que a Bíblia diz que quando ele sentiu aquele vento forte, ainda também ventando forte ali, ele teve medo e começou a afundar. Então Jesus toma-o pela mão e diz, por que temeis, homem de pouca fé? Irmão, essa história aqui repete em nossas vidas hoje. Não é porque a pessoa é um cristão que ele está isento, está livre de circunstâncias desta vida. Não. Às vezes nós ouvimos pregações por aí, alguém dizendo, se você orou e se Deus não respondeu, se Deus não deu a tua bênção é porque você não tem fé. Isso não é uma pregação verdadeira. Isso não é verdade. Você vê que os discípulos que estavam perto de Jesus tinham uma experiência já com Cristo, já tinha visto grandes milagres Jesus realizar ali. E neste momento, porque eles ali ficaram apavorados e Pedro questionou sobre Jesus. Isso é a circunstância, quando envolveu eles acharam sem possibilidade de sair daquele tufão, daquele furacão. Mas só que, como Jesus o havia enviado, ordenado que ele passasse para outra banda, os cuidados estavam exatamente na mão de Jesus. Aleluia. Não era o fato de eles terem o vento soprado, eles terem medo, terem gritado, que iriam fazer com que eles perecessem, não, porque Jesus, os olhos de Jesus estavam sobre os discípulos. Aleluia. Os olhos de Deus estão sobre nós. Louvado seja Deus. Mas o que eu acho interessante aqui é que Jesus, ele ordenou, ele deu uma ordem, vá para o outro lado. E nós vimos que quando Jesus, lá no capítulo 9 de São João, a Bíblia diz que Jesus, ele deu uma ordem, que quando os discípulos, eles viram aquele cego de nascença e perguntaram para Jesus, mestre, quem pecou, foi ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais, mas nasceu assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Aleluia. Quer dizer, tudo tem um propósito. Aí a Bíblia diz que Jesus fez ali, cuspiu na terra, né? Cuspiu na terra, fez lodo, pegou aquele lodo, colocou no olho do cego e ordenou e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. E a Bíblia diz que o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Qual o segredo? Será que o milagre, a cura estava no cuspe, estava na terra com o cuspe? Veja que Jesus ordenou, vá e se lave. Deus tem as suas multiformas de trabalhar. Aleluia. Nós vimos que Bartimeu, ele clamou a Jesus, era também um outro cego, que a Bíblia narra a sua história. Era um outro cego e clamou a Jesus. Jesus perguntou para ele, o que quer que eu te faça? O cego disse, Senhor, que eu veja. E Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. E não precisou ele fazer nada. De imediato Jesus curou. Mas esse aqui precisou. Esse aqui precisou ir no tanque de Siloé. Veja, irmão, como é que Deus trabalha com cada um. Tem a sua forma diferente. Vai e lava-te no tanque de Siloé. A questão está, irmão, em obedecer a palavra de Deus. Esse é o ponto-chave.
para nós entendermos o milagre de Deus, está no ponto-chave que é a obediência, aquilo que Jesus manda. Você observa que lá no capítulo 5 do livro de 2 Reis, que aquele homem por nome Naamã, que ele vai até ao rei de Israel, vai lá, porque ele ouviu de uma escrava que quando os sírios invadiram Israel, levou uma escrava e essa escrava ficou a serviço da mulher de Naamã, de Naamã, né? Aí ficou a serviço, então ela vendo aquele homem todo leproso, todo manchado, com aquelas coisas lá de lepra, aí ela disse para a senhora dela: se meu senhor estiver diante do profeta que está em Samaria, né, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aí a mulher escutou essa coisa, essa história, e disse: rapaz, que negócio estranho é esse, hein? Um homem curar uma lepra dessa, porque fulano de tal já foi por todo canto, porque o cara rico naquela época, claro que ele buscava a sua cura a todo custo, né? Não teve como curar. Correu para um lado para outro. Rapaz, será que isso é verdade? A Bíblia diz que a mulher notificou para o seu marido. Aleluia. Esse Naamã notifica para o rei. O rei diz: Naamã, vai para Samaria que eu vou mandar uma carta para o rei de Samaria. Aí escreve: eis que eu envio aqui meu servo Naamã, chegando ele aí, cure ele dessa lepra. Né? Naamã sai com um monte de coisa, meu irmão. Um presente, sai com uma comitiva. E quando chega lá em Samaria, a Bíblia diz que Eliseu mandou um mensageiro com a mensagem: diga a Naamã que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Aí a Bíblia diz que quando Naamã ouviu esta mensagem do mensageiro de Eliseu, ele se indignou. Ele disse: eu pensava que ele iria sair, chegar perto assim, botar a mão sobre o leproso, invocar o seu Deus, restaurar a sua lepra. Olha, mano, quando as pessoas não entendem as coisas de Deus, ele tem uma ideia totalmente contrária àquilo que Deus faz. É verdade, aleluia. Aí ele disse: eu pensei que ele ia fazer assim, ora, botar a mão em cima do leproso e orar ao seu Deus e restaurar a sua lepra. Será que lá em Damasco não tem rios melhores do que aqui esse Rio Jordão, uma água barrenta dessa, uma água turva? Lá é o rio Farpar, Abanaça, é um rio de água limpa. Será que ele não poderia ter mandado um mensageiro dizer que eu mergulhasse neste rio? E não queria, ele não quis obedecer a palavra do profeta, do homem de Deus. Vai, como Jesus disse aqui, ó. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Aí Eliseu diz: vai e dai 7 mergulhos no Rio Jordão. Aleluia. Olha o segredo aí. Aí a Bíblia diz: por muita insistência dos seus servos, ele mergulhou. Quando ele mergulha, ele dá 7 mergulhos, 7 vezes, assim como a Bíblia diz, e ele ficou curado, restaurado daquela lepra. As pessoas muitas vezes resistem à graça de Deus, né? Sempre resiste. Enquanto Jesus está convidando: vinde a mim, você está cansado, você está oprimido, você está sobrecarregado. Você não pode andar com esse fardo como um peregrino aí nas suas costas, caindo para um canto e por outro. Venha, traga esse fardo, coloca aqui aos meus pés, toma o meu fardo que é leve. Mas as pessoas não querem, preferem andar com o seu fardo pesado. Não querem trocar o fardo pesado pelo leve fardo de Jesus. Mas Jesus disse no capítulo 11, versículo 28, né, de São Mateus: vinde a mim, todo que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou o meu fardo, né, o meu jugo, e aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aleluia. Então, você precisa mergulhar aqui. A ideia nos dá de se submeter à ordem de Deus. É a ordem de Deus aqui. Ali não foi a água do Rio Jordão que tinha autoridade para curar, não.
Mas você pode questionar, mas o profeta não mandou no Rio Jordão? Mas a cura estava na obediência à palavra do profeta. Aleluia. Louvado seja Deus. É como Jesus disse assim: vá, se lave no tanque de Siloé. Por quê? Porque como Jesus teria curado Bartimeu de imediato, mas ele fez de outra forma com aquele cego do capítulo 9 do livro de João. Vá se lavar no tanque de Siloé, que você vê. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então a ordem aqui, irmão, a ordem de Deus, ela tem que ser considerada, tem que ser levada a sério aquilo que Deus diz. Aleluia. Quem não leva a sério a ordem de Deus, irmão, ele está contrariando-se a si mesmo. Não é que você está contrariando o plano de Deus, você está perdendo algo que Deus tem para você. A Bíblia diz que Deus ordenou. Deus disse para Elias: vai para Serepta, que eu tenho ordenado ali uma viúva que te sustente. Observe como Deus trabalha. O apóstolo Paulo diz que Deus pega as coisas que não são para confundir as coisas que são. Aleluia. Deus mandou Elias para Serepta, porque ele tinha ordenado, dado ordem a uma viúva que ia cuidar dele. Era para ele ter, fosse pelo olhar humano, se Elias, né, fosse um profeta ganancioso, como muitos profetas de hoje, gananciosos, ele não teria ido, mas ele foi, porque ele era um profeta de Deus, que ele já vinha com um aprendizado. Você vê que quando ele profetizou ali contra Acabe, no reino próspero ali de Israel, que Acabe era o rei na época, e a Bíblia diz ali: olha, Acabe, este ano não vai haver chuva nem sereno, nem orvalho aqui vai haver nessa terra aqui, enquanto enquanto eu não determinar. No capítulo 17 de 1 Reis, 2 Reis, né? 1 Reis. Aí a Bíblia diz que, aí Deus disse assim: vai para Querite, o ribeiro de Querite, porque Deus já sabia que Acabe ia perseguir Elias. Vai para Querite. Aí estava lá no ribeiro de Querite. Deus ordenou os corvos que levasse alimento para ele, pão. E ele comia o pão e bebia a água lá do ribeiro. Só que a água secou. Aliás, o ribeiro secou, não havia mais água naquele lugar. Aí Deus ordena ele agora para ir para Serepta, ou Sarepta, que é de Sidom, que é exatamente aqui, onde a gente leu. Sidom, aqui no capítulo, do capítulo 20, o capítulo 15, verso 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Foi exatamente onde Elias estava, em Sidom. E quando ele chegou à porta daquela cidade, a mulher estava apanhando um cavaco, lenha, para fazer ali o bolo para ela comer e para o filho dela, porque já era as últimas, né? A última coisa que estava na sua despensa. E quando Elias pede água para ela, ela se direciona, mas ele pede: tome pão. E ela disse: vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho nem pão, senão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas Elias disse assim: então, já que você não tem nada aí, vou fazer uma oração aqui para Deus mandar agora. Não, Elias não fez isso. Ele disse: olha, então já que você disse isso, você faz um bolo pequeno para mim. Aleluia. E depois você faça para você e para seu filho, porque assim diz o Senhor, né? Era a ordem de Deus, né? Que Deus iria suprir a necessidade daquela mulher. E a Bíblia diz que ela foi, fez para ele aquele bolo, ele comeu. E comeu ela. Porque a ordem dele era essa. Porque a farinha, porque Deus iria dar, ou seja, o azeite, e um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha iria render até o dia em que Deus desse chuva sobre a terra. Que milagre, né? Aí a Bíblia diz que ela fez o bolo para Elias. E a Bíblia diz que da farinha a panela não acabou e o azeite também não faltou. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabe o que é isso? Primazia. As coisas de Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar. Primeiro lugar. É primazia, irmão.
Muitas vezes nós queremos botar nossas coisas na frente. Queremos resolver logo o nosso problema. O reino de Deus fica para amanhã. Não, é hoje. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, de mais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Prioridade. As coisas de Deus têm que ter prioridade na nossa vida. Assim, quando temos prioridade, Deus, ele cuida. Você vê que Jesus, ele mandou os discípulos olhar para quem? Para os passarinhos. Olhe para os passarinhos aí. Olhe para as aves, para os lírios aí também. Está vendo essa beleza aí? Os passarinhos. Né? Veja que eles, Deus alimenta esses passarinhos. Disse o pregador que Deus alimenta os passarinhos, mas Deus não o coloca no ninho. Porque os passarinhos têm que sair do ninho para ir procurar comida, irmão. Está entendendo? Está vendo os lírios aqui? Jesus disse para o discípulo: está vendo os lírios? Bonito só, né? Isso aqui, nem Salomão, em toda a sua glória, porque o rei mais próximo de Israel foi o rei de Salomão. A Bíblia diz no período de Salomão, a prata era tida como coisa desprezível. Tanta prata, ouro, era muita coisa mesmo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com isso aqui. Está vendo aqui? Ele é tão bonito assim. Mas vai ser cortado, vai ser lançado no fogo. Mas para que tanta preocupação? Oh, glória. Né? Jesus disse: para que tanta preocupação? Glória. Porque se as preocupações resolvessem o nosso problema, nós não teríamos nenhum problema. Mas nós muitas vezes olhamos o contrário. Fazemos o contrário. Aleluia. Não colocamos a primazia em primeiro lugar, as coisas de Deus. Aí quando as coisas o vento começa a soprar o contrário aqui, né? Balançar o barco, a pessoa começa a gritar: ai, 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 cadê Jesus que não chegou ainda? Jesus estava orando com o Pai bem pertinho. Quando Jesus chegou, que Pedro começou a afundar, tomou pela mão: levante, homem de pequena fé. Por que foi que você duvidou? Nós temos